Você aprendeu a ser bom, a ser gentil, a entender o lado do outro, a ceder para manter a paz. E talvez por isso esteja tão cansado. Cansado de dar e não receber. Cansado de ajudar quem nunca levanta por você. Cansado de carregar o peso de manter tudo leve para os outros. A verdade que ninguém gosta de dizer é simples: a bondade também adoece. Quando usada em excesso, ela não cura, ela consome. Porque o mundo nem sempre retribui gentileza com gratidão. Às vezes, ele retribui com abuso, dependência, manipulação. E é aí que Maquiavel entra. Ele não veio para ensinar a ser cruel. Ele veio para ensinar a ser livre. Livre da culpa que te ensinaram a carregar. Livre da necessidade de parecer bom o tempo todo. Livre da obrigação de se sacrificar em nome de uma moral que só funciona nos livros. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que quase ninguém tem coragem de dizer, que existe um lado sombrio na bondade e que, se você não enxergar isso, será engolido por ele. E ao final, você não vai sair mais duro, vai sair mais lúcido, porque quando a bondade encontra estrutura, ela deixa de ser fraqueza e se transforma na sua arma mais poderosa. Vivemos em um mundo onde ser bonzinho virou sinônimo de ser uma boa pessoa. Onde um sorriso é rapidamente associado a boas intenções. Onde palavras doces são interpretadas como empatia genuína. E onde gentileza inquestionada é sinal de virtude. Mas essa leitura superficial do comportamento humano é uma das maiores ilusões que você pode carregar. E Maquiavel sabia disso. Ele nos alertava com a frieza de quem conhecia o ser humano por dentro. Nem toda bondade é inocente e nem todo gesto gentil é puro. O que parece uma virtude pode, muitas vezes, ser apenas uma estratégia. Uma construção deliberada para alcançar objetivos pessoais. Em outras palavras, há mais manipulação por trás da bondade aparente do que atrás da maldade declarada. Uma afirmação dura, mas necessária. Pense bem, quem te fere mais profundamente? Aquele que te ameaça de frente ou aquele que sorri enquanto te sabota pelas costas? Quem te controla com mais eficiência? O autoritário que impõe ou o amigo que faz você se sentir culpado por colocar limites? Quem é mais perigoso? O agressivo que você reconhece como tal? Ou o gentil que disfarça a intenção por trás de palavras doces? Maquiavel enxergava isso com clareza. Os maiores perigos morais não vêm dos que assumem sua ambição, mas dos que a escondem atrás de discursos nobres. Essa é a essência do lado sombrio da bondade. E não se trata de virar paranoico ou desconfiar de todo gesto gentil, mas sim de amadurecer emocionalmente a ponto de perceber quando a bondade é comunicação legítima e quando é manipulação calculada. Vamos a um exemplo prático. Imagine um colega de trabalho que está sempre sorridente, sempre disposto a ajudar, sempre com palavras de apoio, mas ele nunca se posiciona quando você é injustiçado. Nunca menciona seus méritos em público. Nunca te apoia de verdade quando sua reputação está em jogo. E discretamente se aproxima de quem pode promovê-lo, mesmo que precise te deixar para trás. Essa pessoa não é má, certo? Só está sendo política. Mas é exatamente aí que Maquiavel entra. Em O Príncipe, ele escreveu: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é dado ver, a poucos é dado tocar. Ou seja, as pessoas julgam mais pela aparência do que pela substância. E por isso mesmo, quem aprende a construir a aparência da bondade, mesmo sem ser bom, passa a ter uma vantagem injusta sobre os ingênuos sinceros, porque bondade vende. Bondade convence. Bondade abre portas, e por isso mesmo precisa ser analisada com critério.
Nem todo gesto que parece empático nasce da compaixão. Muitas vezes, nasce da necessidade de construir uma imagem pública confiável. E essa imagem é uma moeda valiosa no jogo de poder. A pergunta que fica é: você sabe reconhecer quando está sendo manipulado por um bonzinho? E mais importante, será que você também já usou a bondade como fachada? Para evitar rejeição, para parecer correto ou para não se indispor com ninguém? Sim, esse ponto é delicado, porque não estamos falando apenas dos outros. Estamos falando também da nossa própria tendência de usar a imagem de bondade como escudo, de esconder conflitos, frustrações e ambições legítimas atrás de uma máscara de gentileza que, no fundo, é medo de confrontar. Maquiavel não condenaria isso, ele apenas diria: reconheça o jogo e jogue com consciência, porque enquanto você acredita que todos os que sorriem são confiáveis, estará sempre em desvantagem diante dos que aprenderam a sorrir como estratégia. Enquanto você confunde afeto com lealdade, estará vulnerável à traição. Enquanto você julga caráter por simpatia, será facilmente manipulado. E aqui entra um conceito essencial. Bondade genuína é silenciosa, discreta e não exige teatro. Ela não precisa se provar o tempo todo. Ela não busca aplausos. Ela simplesmente age, com firmeza, com respeito, com limites. A bondade falsa, por outro lado, é barulhenta. Ela quer ser notada, quer ser reconhecida, quer convencer os outros e a si mesma de que é real. É esse padrão que você precisa aprender a decodificar. Porque no campo das relações humanas, a ingenuidade não é virtude, é fraqueza. E Maquiavel sabia: quem não reconhece o lado sombrio da bondade acaba vítima da própria fé cega na aparência. Por isso, antes de se impressionar com um gesto gentil, observe o comportamento constante. Antes de confiar em quem diz que quer te ajudar, veja o que essa pessoa ganha com isso. E, principalmente, antes de aceitar a bondade como prova de caráter, pergunte a si mesmo se essa pessoa também age com firmeza ou apenas finge empatia para se proteger. Essa consciência é a base da maturidade estratégica e ela nos leva naturalmente ao próximo ponto. O que acontece quando a bondade vira um padrão automático de comportamento e você se transforma no bonzinho crônico que não sabe mais dizer não, que não sabe mais se colocar, que vive em função de agradar e perde o respeito? É o que veremos a seguir. Existe um tipo de prisão que não tem muros. Ela é feita de sorrisos, de concessões, de frases como "deixa pra lá" ou "não quero problemas". É silenciosa, confortável e devastadora. É a prisão do bonzinho crônico. Alguém que foi condicionado a acreditar que agradar é virtude, que ceder é sinal de evolução, que se anular em nome da paz é maturidade. E essa prisão, por mais bem intencionada que pareça, é um campo fértil para manipulação. Maquiavel não escrevia para agradar, ele escrevia para acordar. E se tem algo que ele deixa claro, é que quem vive refém de princípios inflexíveis e morais absolutas se torna presa fácil para os estratégicos. Ou, nas palavras dele, aquele que em toda parte quiser fazer profissão de bondade será arruinado entre tantos que não são bons. Agora pare e pense. Quantas vezes você sabia que precisava se posicionar, mas escolheu o silêncio? Quantas vezes você não queria fazer algo, mas disse sim para não parecer rude? Quantas vezes você deixou de ser justo consigo mesmo para manter a imagem de boa pessoa? Esse é o modo bonzinho de viver. Evita conflito. Prefere ser aceito a ser honesto. Troca respeito por conveniência emocional. E o mais cruel disso tudo é que, quanto mais bonzinho você tenta ser, menos respeito você recebe. Porque o mundo, apesar do discurso contrário, não valoriza quem não sabe se impor. As pessoas podem gostar de você,
podem até te elogiar pelas suas boas intenções. Mas no momento em que for necessário firmeza, direção, força, elas vão procurar outro. Por isso, Maquiavel dizia que o príncipe ideal deve aprender a não ser bom quando a situação exige dureza. E aqui está a virada. Isso não significa virar uma pessoa fria ou insensível. Significa parar de ser moralmente ingênuo. A moral idealizada, aquela que diz que você deve ser sempre compreensivo, sempre pacificador, sempre educado, pode parecer linda na teoria, mas na prática, ela te transforma em alguém emocionalmente manipulável. Pessoas assim são o sonho de todo oportunista. Você diz sim para não decepcionar. Você assume culpas que não são suas. Você tolera o intolerável para manter o clima leve. Você se doa demais, esperando que alguém um dia retribua. Mas a verdade é que nesse processo, você começa a se apagar. Sua voz perde firmeza. Suas vontades viram concessão. Seus limites desaparecem e você começa a sentir um cansaço profundo. Aquele que vem não de fazer muito, mas de viver pouco para si. Maquiavel nunca pregou a maldade. Ele pregava lucidez. Ele sabia que o ser humano age por interesses e que quem ignora isso vive frustrado. E o bonzinho crônico é o exemplo perfeito disso. Alguém que acredita que boas ações geram boas respostas, mas vive rodeado de pessoas que só se aproveitam da sua boa vontade. Chega uma hora em que esse bonzinho explode, ou se deprime, ou começa a se fechar, porque ele se cansa de dar o melhor de si e receber o mínimo em troca. Mas o problema nunca foi o mundo, foi a sua postura cega diante dele. E aqui está a proposta maquiavélica. Saia da ingenuidade moral. Entenda que bondade sem estratégia é fraqueza. Entenda que se impor não é ser grosso, é ser justo. Entenda que ser respeitado é mais importante do que ser amado. Porque o amor condicionado que você tenta manter não é amor, é dependência emocional. E o respeito que você abdica é o que vai te fazer falta no momento em que mais precisar. Você pode continuar sendo gentil, sensível, cuidadoso, mas precisa aprender a colocar limite sem culpa, a dizer não sem se explicar, a se retirar de ambientes tóxicos sem drama. Essa é a nova bondade, a bondade lúcida, a bondade que sabe o seu próprio valor, a bondade que, antes de salvar o outro, se protege de ser destruída por ele, porque no final das contas, a verdadeira moral não está em ser aceito, mas em ser íntegro. E integridade exige escolhas desconfortáveis, exige desagradar, exige bancar a própria verdade. E quando você rompe com a necessidade de ser sempre o bonzinho, começa a perceber algo assustador. Muita gente só gostava de você porque podia te controlar. E quando você muda, essas pessoas somem. Ou se irritam, ou tentam te convencer de que você mudou para pior. Mas isso não é sinal de erro, é sinal de crescimento. E a partir daqui, começa a parte mais delicada. Reconhecer que muitas pessoas, muitas vezes, se alimentam da sua culpa. Elas sabem que você tem um coração bom e usam isso contra você. É isso que veremos a seguir. Bondade é uma virtude, mas também é uma linguagem. E como toda linguagem, ela pode ser usada para expressar cuidado ou para disfarçar controle. O que poucos percebem é que, no teatro social em que vivemos, ser visto como uma pessoa boa tem valor estratégico. Quem domina essa imagem ganha confiança, atrai favores, recebe elogios e muitas vezes manipula os outros sem que eles percebam. É nesse ponto que o pensamento de Maquiavel se torna profundamente atual. Ele não questionava a bondade em si, mas sim o uso que se faz dela quando ela deixa de ser virtude interior e passa a ser moeda de troca. Vivemos em uma era em que a imagem pública pesa mais do que a integridade privada.
E por isso, muitos aprenderam a usar a bondade como ferramenta de reputação. São pessoas que constroem uma persona empática, compreensiva, sensível, mas por trás disso, operam com o objetivo de manter poder emocional sobre os outros. Elas não querem apenas ser boas, querem ser vistas como boas, custe o que custar. E para isso tornam-se mestres em despertar culpa nos que as cercam. Elas não pedem diretamente, elas insinuam, não cobram, mas deixam o silêncio pairar até que você, movido pela ansiedade de não decepcioná-las, ceda mais uma vez. O jogo é sutil, mas cruel. Quando você tenta impor um limite, elas te olham com decepção. Quando você se afasta, fazem questão de lembrar tudo o que fizeram por você. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, insinuam que você está ficando egoísta. E o pior é que esse tipo de manipulação emocional quase sempre vem travestido de carinho. Por isso é tão difícil perceber, porque não há gritos, nem confrontos, nem agressões diretas. Só há uma cobrança silenciosa, constante e emocionalmente drenante. Maquiavel sabia que o verdadeiro controle não vem da força, vem da dependência emocional. Ele compreendia que as relações humanas são tecidas por trocas simbólicas e que a culpa é uma das moedas mais eficazes para manter alguém obediente sem que perceba. Quando você sente que deve algo a alguém, mesmo sem clareza, você começa a se submeter. Não por medo, mas por vergonha. E é aí que o outro assume o controle, sorrindo. Quantas vezes você disse sim, não por querer, mas por culpa? Quantas vezes sentiu que, se não ajudasse, seria uma má pessoa? Quantas vezes percebeu que estavam te cobrando gratidão eterna por algo que deveria ter sido oferecido por generosidade e não por barganha emocional? Essa é a face oculta da bondade enquanto moeda social. Ela cria um sistema de crédito emocional que escraviza pelo afeto. Você se sente na obrigação de retribuir, de corresponder, de manter um tipo de equilíbrio emocional que, no fundo, nunca foi justo. E esse ciclo, sustentado por uma ideia idealizada de lealdade, aprisiona. Porque você passa a medir suas ações não pelo que faz sentido, mas pelo que não pode deixar de fazer para não desapontar alguém que construiu sua imagem exatamente para nunca ser confrontado. A lucidez maquiavélica entra como libertação. Ela nos convida a enxergar onde a suposta virtude alheia está te mantendo culpado, cansado e silencioso. Te mostra que nem todo gesto generoso vem de um coração limpo e que muitas boas ações têm um manual de cobrança embutido. Te ensina a reconhecer quando estão te tratando bem por afeto genuíno e quando estão te mantendo perto para continuar te usando. E não se engane. A manipulação emocional mais eficaz é aquela que se ancora no seu senso de moral. Se a pessoa souber que você é leal, responsável, empático, ela vai construir o discurso ideal para que você continue doando energia, mesmo quando tudo dentro de você grita por distância. E isso te drena, te consome, te tira o centro. É nesse momento que se exige a virada. Você não pode mais ser refém da culpa que o outro deposita em você. Não pode mais sustentar relações com base no medo de parecer ingrato ou duro. O verdadeiro amadurecimento é entender que há momentos em que o maior gesto de amor próprio é frustrar as expectativas de quem te aprendeu fraco. Dizer não é crueldade, é autodefesa. Romper com essa lógica não é egoísmo, é saúde emocional. Maquiavel te diria: pare de medir sua moral pela opinião de quem se aproveita dela. Bondade verdadeira não precisa de chantagem, não precisa de teatrinho, e muito menos de culpa para se manter viva. Ela é livre. E só existe de fato quando você tem a liberdade de dizer basta, sem ser crucificado emocionalmente por isso. Quando você percebe que sua bondade está servindo mais aos interesses alheios do que à sua própria verdade, chegou a hora de redefinir tudo.
Porque existe um ponto em que o excesso de concessão se transforma em autotraição. E nenhum discurso moral, por mais bonito que pareça, justifica isso. A partir daqui, fica claro, a moral idealizada é, muitas vezes, uma armadilha emocional. E o próximo passo é confrontar isso de frente. Começar a se perguntar o que é realmente certo e o que é apenas confortável. O que é ética e o que é apenas medo de sair do papel de boa pessoa. É isso que veremos a seguir. A diferença entre o que parece certo e o que realmente funciona. A maior armadilha da moral tradicional não é o erro, mas a rigidez. É a ideia de que sempre existe uma única maneira certa de agir. E que qualquer desvio desse padrão representa falha de caráter. Esse tipo de pensamento, enraizado em muitos de nós desde cedo, cria uma visão binária da realidade. Ou você é bom, ou é mau. Ou é justo, ou é corrupto. Ou é ético, ou é oportunista. Mas Maquiavel, com a mente de um observador implacável do comportamento humano, rompe com essa ingenuidade ao nos apresentar uma pergunta infinitamente mais útil. O que funciona, dadas as circunstâncias? Para ele, o critério último de ação não era a pureza das intenções, mas a eficácia das decisões. Claro, isso escandaliza os moralistas, mas é exatamente por isso que ele continua tão atual. Maquiavel nos obriga a confrontar um ponto de maturidade que poucos alcançam. A consciência de que, em determinados contextos, ser eficaz é mais ético do que ser certinho. Essa constatação não nega os valores, mas os reposiciona. Porque existe uma grande diferença entre agir de forma justa e agir de forma útil. Vamos tornar isso mais concreto. Imagine uma situação em que você precisa demitir alguém da equipe. Essa pessoa não é maldosa, não é uma ameaça, mas está claramente comprometendo os resultados, desmotivando o time e arrastando o ambiente para baixo. A ação moral tradicional talvez diga: seja compassivo, dê mais uma chance, espere mais um pouco. Mas o líder estrategista precisa olhar além da aparência da compaixão. Ele entende que manter essa pessoa não é apenas uma questão de bondade individual, é uma injustiça silenciosa com todos os demais que estão se sacrificando para entregar, crescer, sustentar a estrutura. Nesse cenário, a ação dura é paradoxalmente a mais ética, porque é a que protege o coletivo. Esse é o ponto que Maquiavel reforça em sua obra. Muitas vezes, o que parece cruel no momento é o que garante estabilidade, ordem e até justiça no longo prazo. A ética do estrategista não se baseia na emoção imediata, mas na consequência estruturada. Ele não está preso à imagem de ser correto, mas sim comprometido com a eficácia do sistema que lidera, da vida que quer construir, da posição que precisa manter. E isso exige um rompimento interno, o desapego da necessidade de parecer bom. Porque enquanto você estiver condicionado a tomar decisões apenas para ser aceito, para não ser julgado, para não decepcionar, você continuará refém de uma moral que te imobiliza. E pior, te afasta dos resultados que você poderia alcançar se tivesse coragem de agir com mais lucidez do que aprovação. A moral inflexível cobra caro daqueles que têm consciência, porque te coloca diante de dilemas impossíveis. Ou você segue o que acredita ser certo, mesmo que isso te prejudique, ou você toma uma decisão estratégica e carrega a culpa por não ter sido perfeito. Maquiavel rasga esse dilema ao mostrar que a ética realista é a que considera o contexto, o impacto, a sobrevivência e não apenas os ideais. Ele não defende que você seja antiético. Ele apenas questiona a cegueira de quem se orgulha de seus valores, mesmo quando eles o impedem de proteger o que mais importa.
E aqui cabe uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes você sacrificou sua paz, sua posição ou sua energia por insistir em fazer o certo, mesmo sabendo, lá no fundo, que aquilo não ia funcionar? Quantas vezes você foi ético em excesso com quem não tinha a menor intenção de te retribuir da mesma forma? Quantas vezes você evitou agir por medo de parecer frio, mesmo estando certo da ação que precisava tomar? Isso não é virtude. É autossabotagem mascarada de integridade. A ética do estrategista exige maturidade emocional. Ela exige a capacidade de ver além do julgamento imediato e de bancar a responsabilidade por decisões que nem sempre serão aplaudidas, mas que são necessárias. E, acima de tudo, ela exige consciência de que você não está neste mundo para alimentar o conforto moral dos outros às custas da sua própria coerência. Quando você compreende isso, começa a desenvolver um tipo diferente de moral. Uma moral pragmática, centrada, flexível e funcional. Uma moral que considera princípios, sim, mas que não se sacrifica por eles sem critério. Que entende que em um mundo de forças conflitantes, às vezes, proteger um bem maior exige decisões impopulares. E que ser leal a si mesmo inclui saber quando abrir mão da imagem de pessoa boa em nome da construção de algo mais sólido. A rigidez moral te impede de agir quando a ação precisa ser rápida. Te prende em dilemas sem solução, enquanto os oportunistas tomam decisões com frieza. Te transforma num observador ético, num campo dominado pelos que têm coragem de jogar. E aqui vem a grande virada. O mundo não é justo com quem tenta ser justo o tempo todo. E esse é o tema do próximo ponto. Porque a partir do momento em que você insiste em ser sempre imparcial, sempre compreensivo, sempre ponderado, você passa a ser visto não como alguém confiável, mas como alguém fraco. Vamos explorar isso agora. O que acontece quando sua obsessão por ser justo te impede de exercer autoridade real? Existe uma imagem idealizada do justo, alguém que escuta todos os lados, que se posiciona com equilíbrio, que evita favorecer este ou aquele. É a figura do mediador imparcial, da pessoa que busca sempre o ponto de conciliação, que se recusa a tomar partido. À primeira vista, essa postura soa como sabedoria, e muitas vezes ela é. Mas o que quase ninguém te conta é que, em determinados contextos, essa mesma imparcialidade que parece tão nobre se torna um veneno silencioso. Porque o excesso de justiça aparente pode te custar autoridade real. Maquiavel entendia que a justiça não é um valor absoluto, mas sim um instrumento de ordem. Ela deve servir à estabilidade, à eficácia, ao funcionamento de um grupo, de uma estrutura, de uma liderança. Quando a busca por parecer sempre neutro se transforma em incapacidade de decisão ou em medo de confronto, você deixa de ser justo e passa a ser irrelevante. A imparcialidade inabalável pode muitas vezes esconder a dificuldade de se comprometer, o medo de assumir as consequências de uma escolha firme. É nesse ponto que muitas lideranças se perdem. Quando tentam agradar todos, não lideram ninguém. Quando se recusam a tomar lados, perdem a confiança dos dois. Porque a verdade é direta. Num ambiente de tensão, as pessoas não querem um juiz, querem um líder. Alguém que observe sim com justiça, mas que ao final tenha a coragem de se posicionar, de bancar uma decisão, de sustentar um limite claro. O problema da imparcialidade idealizada é que ela não considera o tempo, e tempo, em decisões críticas, é tudo. Enquanto você analisa todas as variáveis para não parecer injusto, o conflito cresce. O ressentimento fermenta. O caos se instala. E quando você finalmente decide, já é tarde. Você perdeu o comando. Maquiavel alertaria:
A hesitação, mesmo bem intencionada, pode ser fatal. E o impacto disso vai além da liderança formal. No seu dia a dia, essa busca por justiça absoluta pode te colocar em posições insustentáveis. Você quer ser o amigo que nunca se mete, o familiar que entende todos os lados, o profissional que nunca cria conflito. Mas o que você está criando na prática é uma imagem de alguém que nunca se posiciona com firmeza. E isso é percebido, é registrado, é explorado. As pessoas testam limites. E quando percebem que você hesita em nome da imparcialidade, elas entendem que você pode ser pressionado. E assim, sua boa intenção vira fraqueza. Sua equidade vira passividade. Seu respeito pelas diferenças vira incapacidade de afirmar sua própria verdade. É duro perceber isso. Porque a justiça, quando é apenas conceito e não ação, te paralisa. E Maquiavel sabia que no campo da política e da vida, muitas vezes não há espaço para a neutralidade perfeita. Você vai ter que tomar partido, vai ter que contrariar alguém, vai ter que decepcionar quem não gostaria e, acima de tudo, vai ter que suportar o peso de ser visto como injusto, mesmo sabendo que fez o certo para o todo. Porque justiça real não é agradar, é proteger. É garantir que uma estrutura continue funcionando, mesmo que isso implique perdas parciais. É assumir que, às vezes, ser duro com um é o que impede o sofrimento de muitos. E essa coragem não nasce da imparcialidade, mas do discernimento, da visão do que realmente está em jogo, além das aparências e dos afetos. Você já se viu preso entre dois amigos em conflito e tentou não se posicionar, só para acabar perdendo a confiança dos dois? Já quis tanto manter a imagem de justo, que se calou diante de uma injustiça, esperando que tudo se resolvesse sozinho? Já segurou uma decisão por tanto tempo que, quando agiu, os danos já estavam feitos? Esse é o preço da imparcialidade cega. Ela mina a sua presença. E aqui está a ironia. Ao tentar parecer justo para todos, você se torna irrelevante para muitos. Porque justiça, em sua forma mais madura, é escolher o que precisa ser feito e depois sustentar essa escolha. É suportar a crítica, a incompreensão, a frustração alheia. É não se esconder atrás da neutralidade. É agir com lucidez, mesmo quando isso te tira do papel de bonzinho e te coloca no desconfortável papel de quem decide. Maquiavel, se estivesse entre nós, provavelmente diria que a verdadeira justiça é dura, corajosa e muitas vezes impopular. E que os líderes e indivíduos que mais promovem o bem comum não são os que tentam agradar a todos, mas os que sabem assumir a responsabilidade por aquilo que ninguém quer carregar. E isso nos leva à próxima etapa desta jornada. Se a bondade cega pode te enfraquecer e a justiça intransigente pode te paralisar, então surge uma nova necessidade: transformar sua capacidade de ajudar, de cuidar e de se doar em algo sólido, equilibrado e autossustentável. Uma bondade que não se deixa consumir. Esse é o próximo passo. Depois de compreender o lado manipulador da bondade, a prisão da moral idealizada e o enfraquecimento causado pela imparcialidade excessiva, uma pergunta começa a emergir de forma inevitável. É possível continuar sendo bom sem ser usado, sugado ou destruído no processo? A resposta não está no extremo oposto, na frieza absoluta ou no isolamento emocional. Está em um novo tipo de postura, mais rara e mais estratégica: a bondade fria. Esse conceito parece contraditório à primeira vista. Como pode a bondade ser fria? Como pode um gesto de ajuda, de escuta ou de acolhimento nascer da racionalidade e não apenas da emoção? É aqui que Maquiavel nos oferece uma chave poderosa. Ser bondoso não é sinônimo de ser emocionalmente disponível o tempo todo. A bondade fria é a virtude sem sacrifício cego.
É o ato generoso sustentado por limites claros. É o cuidado com o outro que não ignora o cuidado consigo. Ao contrário do que muitos imaginam, não são os mais sensíveis que mais ajudam, são os mais estruturados. Quem está emocionalmente equilibrado, com clareza de propósito e autoconsciência, ajuda com mais firmeza, com mais eficiência e com muito menos desgaste, porque não age movido por culpa, carência ou medo de rejeição. Age porque escolhe e sabe até onde pode ir sem se anular. O problema da bondade quente, aquela que se entrega por impulso, que se doa sem medida, que tenta resolver tudo para todos, é que ela exige um custo interno altíssimo. Ela nasce do desejo de aliviar a dor do outro, mas frequentemente termina em exaustão, ressentimento e frustração. E o mais perverso é que, muitas vezes, quem mais se desgasta é justamente quem menos recebe reconhecimento. Porque quando sua bondade não tem estrutura, ela é vista como obrigação e não como escolha. Quantas vezes você ajudou alguém até o limite da sua saúde, da sua paciência ou da sua estabilidade emocional, esperando no mínimo gratidão, e recebeu apenas mais exigência? Quantas vezes você se viu resolvendo tudo para pessoas que nunca se responsabilizavam enquanto sua própria vida ficava de lado? Quantas vezes sua generosidade virou dependência alheia e você ficou preso no papel de salvador que ninguém pediu, mas todo mundo cobrou? É aí que entra a bondade fria. Ela diz: sim, eu posso te ajudar, mas até aqui. Ela estende a mão, mas não se afunda junto. Ela escuta, mas não absorve. Ela cuida, mas não carrega. E isso não é egoísmo, é inteligência emocional, é maturidade relacional, é amor próprio em estado de vigília. Maquiavel, ao escrever sobre os líderes ideais, sabia que a caridade sem controle leva ao colapso. Um príncipe que distribui tudo para ser amado pelo povo, mas esquece de proteger suas próprias reservas, não dura muito tempo. O mesmo acontece na vida pessoal. Quem vive se doando sem estrutura, em algum momento colapsa, e o mundo não vai parar para agradecer. Porque a maioria se acostuma com a sua entrega, e só percebe seu valor quando ela desaparece. A bondade fria também entende a importância de ser seletiva. Nem toda pessoa que pede ajuda quer realmente mudar. Nem toda dor que chega até você é sua para resolver. E nem todo gesto de empatia é recebido como você gostaria. Por isso, antes de ajudar, ela observa. Antes de se envolver, ela avalia. Antes de doar tempo e energia, ela se pergunta: isso realmente é responsabilidade minha? Isso vai fortalecer ou vai criar mais dependência? Isso me esgota ou me alimenta? Essas perguntas mudam tudo, porque transformam a bondade de uma reação emocional em uma escolha consciente. E escolhas conscientes são sustentáveis. Elas não adoecem, não criam dívida interna, não geram ressentimento no futuro. Pelo contrário, fortalecem vínculos reais, baseados em respeito mútuo e clareza de papel. A bondade fria é o ponto de equilíbrio entre a dureza da estratégia e o calor do coração. Ela não perde a compaixão, mas também não perde a direção. Não cede à chantagem emocional, não responde à manipulação. E, principalmente, não se coloca como mártir de uma causa que nunca foi sua. Você pode continuar sendo generoso, humano, solidário, mas a partir de um novo lugar. Um lugar de força, de estrutura, de consciência e, sobretudo, de limite. Porque todo excesso de doação desmedida é, no fundo, um tipo de autonegligência. Maquiavel, se tivesse escrito sobre relações íntimas e emocionais, da mesma forma que escreveu sobre política, certamente nos diria que não há nada mais poderoso do que alguém que sabe ajudar, sem se perder, que sabe apoiar, sem se desestruturar, e que sabe amar,
sem se abandonar. Essa postura é, na verdade, o passo final antes da autoridade verdadeira. Porque quem ajuda sem ser sugado, quem cuida sem ser usado, quem oferece sem esperar retribuição imediata, molda o ambiente ao seu redor com presença firme e silenciosa. E às vezes, impor limites com elegância é o gesto mais amoroso, tanto para o outro quanto para você mesmo. É esse entendimento que abre caminho para uma reflexão ainda mais provocadora. E se, no fim das contas, ser temido for mais compassivo do que ser amado? E se o respeito sustentado por limites firmes for, no fundo, o que mais protege você e os outros do caos emocional que a falsa bondade gera? Essa é a última virada desta jornada, e é sobre isso que falaremos a seguir. Poucos conceitos provocam tanto desconforto quanto este. Ser temido pode ser mais eficaz e até mais compassivo do que ser amado. A primeira reação é de negação. Afinal, crescemos ouvindo que o amor transforma, que o amor cura, que o amor é o maior poder que alguém pode exercer. E, de fato, há uma potência extraordinária no amor verdadeiro. Mas o que Maquiavel nos obriga a enxergar é o que ninguém gosta de admitir. Nem todo amor gera respeito, e nem todo amor impede o caos. Em O Príncipe, Maquiavel escreve uma das frases mais famosas e controversas de toda a sua obra. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Essa afirmação não é um convite à tirania, é um alerta, direto e cruel, sobre a natureza humana. Porque o que ele observa, ao longo da história, é simples. O afeto é volúvel. Ele depende do humor, da conveniência, da reciprocidade. As pessoas amam enquanto isso lhes convém, mas temem o que sabem que não podem manipular. E é nesse ponto que entra a virada. O temor, quando bem calibrado, sustenta a ordem onde o amor não é suficiente. Em contextos de liderança, relacionamentos, amizades, famílias, todos nós já vimos o que acontece quando alguém é amado, mas não respeitado. A palavra é ouvida, mas não obedecida. Os limites são testados, as demandas aumentam. O afeto vira escudo para abuso emocional. E o caos se instala aos poucos, com rostos sorridentes, gestos carinhosos, mas sem fronteiras claras. E então, por ironia, o mesmo amor que parecia bonito no começo começa a gerar desordem, dependência, desgaste. Por quê? Porque onde não há firmeza, o afeto vira um campo fértil para o desequilíbrio. A ausência de limites, de direção, de clareza, não é generosidade. É negligência travestida de doçura. Nesse cenário, ser temido, ou melhor, ser respeitado com base na previsibilidade da sua firmeza, é um gesto de equilíbrio. Maquiavel não falava de medo destrutivo, de terror, de brutalidade. Ele falava daquilo que hoje chamaríamos de autoridade emocional. A capacidade de impor um limite que não precisa ser gritado, porque todos sabem que, se ultrapassado, será sustentado com consequência. E essa previsibilidade cria segurança, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. É possível que você já tenha passado por algo assim, uma pessoa firme, que fala pouco, mas que impõe respeito pela postura. Alguém que não se explica. Demais, que não se justifica a cada decisão, que é afetuoso, mas inegociável em seus princípios. Essa pessoa, embora não seja amorosa no sentido convencional, cria um campo emocional seguro, porque ninguém se atreve a bagunçar o que ela construiu. E esse tipo de presença, apesar de parecer temida, é uma das formas mais sofisticadas de cuidado. Porque proteger sua energia, sua clareza, seu ambiente, é também proteger o outro das consequências da permissividade sem freios. O amor sem estrutura pode virar vício. A tolerância sem critério vira convite ao desrespeito. E por mais
Nobre que seja a intenção de ser amado, se você não estiver disposto a também impor limites, estará permitindo que o amor seja o palco para o abuso, e não para o crescimento mútuo. Maquiavel sabia que há momentos em que a dureza é mais compassiva do que a doçura, que dizer não pode ser mais justo do que ceder com medo de magoar, que se afastar pode ser mais amoroso do que insistir em relações tóxicas, e que mostrar que você não está disponível para ser explorado é, muitas vezes, o gesto mais honesto que você pode oferecer. É claro que o ideal seria ser amado e respeitado. Essa é a combinação mais rara, mais potente e mais admirável. Mas quando isso não é possível, e muitas vezes não é, ser temido com integridade preserva mais do que ser amado às custas da própria dignidade. E aqui está o fechamento dessa lógica. A autoridade verdadeira nasce quando o outro sabe que o seu afeto não pode ser usado contra você. Quando sabem que você ama, mas não depende, que você ajuda, mas não se sacrifica, que você compreende, mas não tolera tudo, que você é gentil, mas jamais submisso. Esse tipo de presença não precisa se explicar, não precisa se defender, ela simplesmente é, e por isso transforma, porque ao invés de prender os outros na sua bondade, liberta-os pela sua firmeza. E é isso que Maquiavel, com toda a sua clareza estratégica, propõe: ser bom, sim, mas ser bom com poder. O lado sombrio da bondade está justamente em quando ela te enfraquece. Mas quando você recupera sua força, redefine seus limites e estrutura seu afeto com consciência, a bondade se torna a sua maior arma. Não mais um peso, mas uma presença que inspira, protege e guia. Fria quando precisa, quente quando é possível, inabalável quando é necessário, e é nesse ponto que tudo muda, porque você deixa de viver para ser amado e passa a viver para ser íntegro. E quem é íntegro, mesmo quando incompreendido, transforma tudo ao redor, sem precisar se justificar.